Oi, professor. Oi, Raimunda. Essa aula de hoje vai estar disponibilizada em qual unidade, por gentileza? Vai ser na unidade 2, seção 1. Ah, tá ok, então. Obrigada. Nada. Então, turma, quando nós falamos em sistema digestório, nós temos aí algumas patologias associadas ao sistema digestório que é muito comum no dia a dia, né, da enfermagem, dos profissionais de saúde em si, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, do sistema digestório, vem imediatamente nós comentarmos sobre falarmos sobre gastrite, sobre úlcera, constipação, né? E aí nós vamos falar algumas coisas sobre os medicamentos utilizados para esse processo. Primeira coisa, vamos aí lembrar, né, da fisiologia do sistema digestório. De modo geral, o sistema digestório ele é dividido, ele consiste numa denominação de trato gastrointestinal, que é dividido pelos órgãos, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, jejum e ilho, que são porções do intestino delgado, colo, reto e ânus, que faz parte do intestino grosso. E, além disso, desses órgãos em si, do trato gastrointestinal, nós temos as glândulas, os órgãos que são glandulares. Toda vez que nós falamos em órgãos glandulares, nós nos referimos a órgãos que têm a capacidade de secretar substância no sistema digestório, tá? Voltado para esse contexto aqui. E aí nós temos os órgãos glandulares, que são as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas, tá? E aí cada glândula dessa, gente, tem a capacidade da produção e secreção de alguns hormônios que são importantíssimos não somente para o sistema digestório, mas para todo o organismo em si, tá? Como, por exemplo, nós estudamos lá no diabetes, né, o pâncreas, a importância na produção de alguns hormônios, como insulina, glucagon, somatostatina. Então, de modo geral, ele tem uma importância, tá bom? E quais são as principais funções do sistema gastrointestinal, né? Então, gente, sem dúvida, uma das principais funções do trato gastrointestinal está associada à característica alimentar, né? Ou seja, a digestão dos alimentos. Mas para acontecer o processo de digestão dos alimentos, tem toda uma característica, tem toda uma sincronia de movimentos, de produção de substâncias, para que aconteça esse processo de digestão. Então, de modo geral, a digestão de substâncias alimentares e a absorção de nutrientes para a corrente sanguínea são as principais funções executadas pelo trato gastrointestinal, tá? E aí, para acontecer a digestão das substâncias e, consequentemente, a absorção desses nutrientes, nós temos algumas características do trato gastrointestinal. Entre elas, a motilidade. Então, o trato gastrointestinal, gente, favorece movimentação. Essa movimentação tem como intuito transferir ou transportar alimentos de um local para outro. Essa motilidade, ela é também chamada de movimentos peristálticos, tá? Movimentos peristálticos. E para acontecer o processo de digestão, tem que ter, gente, a produção de secreções, como, por exemplo, o ácido clorídrico. O corpo precisa, o estômago precisa produzir ácido clorídrico para ajudar no processo de digestão. E não somente o ácido clorídrico, mas, por exemplo, a vesícula biliar tem que produzir a bile, e essa bile tem que ser secretada no intestino para ajudar no processo de digestão de gorduras, tá? E depois desse processo de digestão, né, depois desse processo de secreção, de digestão, da diminuição do tamanho dessas moléculas, desses alimentos, para substâncias menores, para que possa ser absorvido, nós temos o processo de absorção, tá? E o que é absorção? A absorção é a capacidade das substâncias saírem do local onde for administrada, ou seja, nesse caso aqui no estômago, intestino, e migrarem para a corrente sanguínea. Então, de modo geral, levando os nutrientes, tá, gente? Então, de modo geral, as principais funções do trato gastrointestinal é a motilidade, a secreção, a digestão e a absorção, como vocês podem observar neste slide, como vocês podem observar neste quadro, tá?
E, diante disso, vários problemas estão associados a essas funções. E se por acaso essas funções elas estão desorganizadas, não estão na normalidade, elas se encontram alteradas, vem algumas doenças associadas. Exemplo, se o movimento peristáltico não está adequadamente correto, o indivíduo vai ter constipação, ou vai ter diarreia, se estiver acelerado. Se tem muita produção de secreção de suco gástrico, tudo indica que vai ter aí uma gastrite, uma úlcera. Então, tem essas funções, quando elas estão alteradas, pode manifestar doenças. Já que nós estamos falando, de modo geral... Oi. Já no caso, você está falando na questão sobre a motilidade. Sim. Existem pessoas que têm problema de lactose, né? Mas existem pessoas também que, sem ser com a lactose, elas comem e dá logo diarreia. Você sente logo diarreia. Isso é normal, professor? Ou é algum problema mesmo em relação a esse tipo de motilidade? Vamos lá, você está querendo dizer que tem pessoas que não têm intolerância à lactose, mas quando faz o uso do leite ou seu derivado, tem diarreia? Ou qualquer alimento, às vezes não tem nem leite no meio, mas você come rápido, você já dá aquela diarreia ou vai logo ao banheiro. Isso é normal? Não, não é normal não, Carla. Até porque não tem como o indivíduo fazer a ingestão dos alimentos e dizer que já tem a formação de bolo fecal ou se já tem indução da evacuação. E isso pode estar associado literalmente a uma... Isso pode estar associado, literalmente, a uma alergia alimentar ou uma intolerância alimentar. E aí tem que investigar a causa. E ainda tem outros fatores, Carla. Minha sugestão é que faça um exame, que é a colonoscopia, para determinar se o colo, né, se o intestino grosso não tem retocolite, que é uma inflamação intestinal que faz com que o indivíduo ele tenha diarreia constante, tá? Então, assim, não é comum, não é normal o indivíduo se alimentar e imediatamente ir ao banheiro, ou ir ao banheiro. Tudo indica que ele está tendo algum processo. Quando você me falou isso, me veio à mente uma doença inflamatória intestinal, tá? Pode estar associada a uma doença inflamatória intestinal, que é quando não tem a capacidade quando se tem um processo inflamatório no intestino. Na pergunta de Carla, tem alguma coisa a ver com a pessoa que faz a mastigação mais adequada? Ele ter... O intestino, com certeza, funciona melhor, né? Quando a gente mastiga mais vezes. Aí, isso acontece com que o sistema digestório funcione melhor e a pessoa não tenha problema de prisão. E Talmira, falhou a primeira parte, eu não consegui entender. Quando a pessoa tem o quê? Não, eu estou falando quando a pessoa tem... Quando ela tem a mastigação melhor do que outras pessoas, isso pode fazer com que ela não tenha problema de intestino. Sim, na verdade, a mastigação, ela está associada a um processo importante, porque diminui o tamanho dos alimentos. Agora, o que acontece? Esse fato... E diminui também o processo do estômago, né? Tem de digerir, eu acho. Isso, você facilita, mas isso não tem relação em um funcionamento, vamos dizer, um funcionamento adequado do intestino, porque assim, o bolo fecal, ele está associado à qualidade dos alimentos. Se você faz uma ingesta de alimento em grandes quantidades, independente de mastigar ou não, tudo indica que você vai ter uma grande quantidade de bolo fecal. Então, nesse contexto, você vai ter uma grande quantidade e isso faz com que o indivíduo vá ao banheiro tendo um bolo fecal maior, tá? Agora, o que é que acontece? Nós temos que entender que quando o indivíduo ele esvazia o colo, quando ele esvazia o intestino, ele está esvaziando não daquele alimento que ele está comendo naquele momento, mas de outros alimentos. Porque existe um período entre o esvaziamento gástrico e o esvaziamento intestinal. O que a Carla comentou é um indivíduo que come e vai ao banheiro.
Então, possivelmente, está tendo um problema intestinal, né, no sentido, a minha percepção, que pode ser até um processo inflamatório intestinal, uma retocolite, por exemplo, e isso leva com que o indivíduo evacue. Quem tem retocolite, gente, ele só beber água, só o fato dele beber água já dá vontade de ir ao banheiro. Porque qualquer alimento que vai chegando no estômago, no intestino, prediz, ajuda no processo irritativo. E aí o indivíduo tem vontade de evacuar. Lembrando que, se não dá tempo de formar o bolo fecal, o indivíduo praticamente não evacua nada. Ele só vai sentir as dores intestinais, vai sentir o tenesmo, mas evacuar mesmo não, porque não tem o bolo fecal formado. Porque para formar o bolo fecal, nós precisamos de um tempo para isso. Tá certo, obrigada. De nada. E aí, turma, pensando ainda no processo do sistema digestório, é importante nós que nós possamos entender uma das primeiras importâncias desse sistema digestório, que no caso é o processo de digestão. E para acontecer o processo de digestão dos alimentos, nós precisamos que ocorra a produção do suco gástrico, né? A secreção gástrica, a produção do ácido clorídrico. Gente, só para vocês terem ideia, o nosso estômago, por dia, ele produz em torno de 2,5 litros de suco gástrico. Então, o nosso estômago produz em torno de 2,5 litros de suco gástrico, ou seja, é uma grande quantidade. Mas essa grande quantidade reflete na necessidade da produção, porque precisa ter a digestão. Nós, teoricamente, nos alimentamos pela manhã, meio-dia e à noite. Fora os períodos intervalar que nós beliscamos, comemos outra coisa. E para esses alimentos serem digeridos, precisa se produzir o suco gástrico. O suco gástrico, ele é constituído de alguns produtos, de prorrenina, que é uma enzima, de pepsinogênio, que é um composto, uma proteína, e é produzido também e tem ácido clorídrico. Então, quando eu pego a secreção gástrica, ali não é somente ácido clorídrico, tem outros elementos associados ao ácido clorídrico. Além disso, quem produz o suco gástrico, gente, são as próprias células do estômago, chamadas células parentais. Além disso, as células parentais, ou as células secretoras de ácido clorídrico, produzem o ácido clorídrico, mas existe também, gente, as células que produzem muco e bicarbonatos que ficam presos nesse muco. Vamos entender. Turma, o pH estomacal, ele pela manhã, em jejum, ele é em torno de 2 a 3. Ou seja, é muito ácido. O suco gástrico pela manhã é muito ácido. Esse suco gástrico, gente, por ser um ácido, ele pode corroer a parede do estômago. Corroendo a parede do estômago, o indivíduo vai desenvolver uma gastrite, o indivíduo vai desenvolver uma úlcera. E aí vem todos aqueles problemas que nós já ouvimos falar, conhecemos. Mas o nosso organismo, ele tem um mecanismo de proteger as células do estômago para que não tenha essa lesão pelo suco gástrico. Que mecanismo é esse? Existem células no estômago que produzem o muco, mas o que é esse muco? É como se fosse uma camada protetora. É como se fosse uma camada de gelatina que está na parede do estômago, impedindo o contato do suco gástrico com a parede do estômago. E grudado a esse muco na parede do estômago, tem esse íon bicarbonato. O que é esses íons bicarbonato? Íons bicarbonato, gente, eles têm como função aumentar um pouco o pH do suco gástrico. Em vez de ficar 3, 2, vai para 5, para 6, diminuindo essa ação ácida do suco gástrico. Contudo, quando nós desenvolvemos gastrite ou úlcera, significa que alguma coisa está acontecendo que está fazendo com que a nossa barreira protetora, que é o muco e o bicarbonato, não esteja funcionando corretamente. E aí tem vários fatores. Pessoas que fumam,
excesso de bebida alcoólica, alimentos de difícil digestão, ricos em gordura, tá? Tudo isso pode favorecer a quebra dessas barreiras de proteção. E aí, turma, nós precisamos... Só um momento. Olha só, turma. Vamos entender como é que ocorre a produção do suco gástrico, né? Fisiologicamente, como é que acontece a produção do suco gástrico lá no estômago pelas células parentais? Primeira coisa que vocês têm que entender, gente, que o suco gástrico que está no estômago, ele é produzido por células, e as células estomacais, as células parentais. O ácido clorídrico presente presente na secreção gástrica, né, no suco gástrico, é uma secreção isotônica de ácido clorídrico, ou seja, os elementos químicos presentes ali na composição do ácido clorídrico é o hidrogênio, proto, H+, mais cloreto, Cl, que forma aí o ácido clorídrico, tá? O cloreto, que é o Cl-, é transportado ativamente para os canalículos, chegando à luz do estômago. Então, a célula parental, lá no estômago, produz o cloreto e leva por canalículos, por cânulos, até chegar no estômago. Diante disso, quando começa a produzir o cloreto, que leva o cloreto de dentro da célula para o estômago, também ocorre a secreção de potássio, né, que é trocado pelo hidrogênio, ou seja, o cloreto ele sai da célula e vai para o estômago. O potássio que está no estômago vai para dentro da célula. E quando isso acontece, quando o potássio ele entra da célula, ele libera também a célula hidrogênio, o proto, que é o H+. Nisso, nós chegou agora no estômago cloreto e chegou próton. O próton se junta com o cloreto, o H se junta com o Cl, formando o ácido clorídrico. Quem ajuda a expulsar, ou quem ajuda a pegar o próton, o hidrogênio, e colocar no estômago, é a bomba de próton, que é chamada de bomba de próton K+, H+, ATPase, ou ATPase. Gente, por que eu estou falando isso? Porque já eu vou falar para vocês de alguns medicamentos, como omeprazol, pantoprazol, ranitidina, que agem nesses locais aqui, tá? Além disso, tem uma enzima que é encontrada nas células estomacais, que é a anidrase carbônica, que aumenta a produção de próton. Lembrando, gente, que quanto mais próton, quanto mais H+, tem em solução, mais ácida é a solução. Mas não é simples. Não é somente desejar que tenha a produção do suco gástrico, que isso já vai acontecer. Nós temos a participação de alguns hormônios, nós temos a participação de algumas substâncias que estimula ou inibe a produção do suco gástrico. Quais são essas substâncias? Gastrina, acetilcolina, histamina, prostaglandina E2 e prostaglandina I2. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que representa tudo isso que eu estou comentando aqui para vocês, tá? Como é que ocorre a produção do suco gástrico. Essa imagem aqui, turma, ela só representa o seguinte, essa imagem. Nós temos aqui o estômago e nós temos aqui as células parentais, que são células especializadas estomacais. Essas células que estão representadas aí em azul, tá, gente? Que é a célula parental, ela que é responsável pela produção do suco gástrico. Como é que acontece a produção do suco gástrico? A célula parental produz o cloreto e libera o cloreto no estômago. O potássio que está dentro do estômago vai para dentro da célula. E essa célula que entrou o potássio, ela agora expulsa o hidrogênio. Como já tinha cloreto no estômago e agora hidrogênio, o hidrogênio se junta com cloreto, formando aí o ácido clorídrico.
Nessa imagem, turma, nós temos aí a representação de uma célula parental, uma célula estomacal. E aí nós temos dentro o citoplasma da célula e fora, né, ao redor, nós temos aí a membrana dessas células. Observa-se o seguinte: na superfície dessa célula, nós temos o quê? Nós temos alguns receptores. Receptor de acetilcolina, receptor de histamina, receptor de prostaglandina e receptor de gastrina. Tá aí os receptores, certo? E ligado a esses receptores, pode ter a presença das substâncias, dessas substâncias que eu mostrei anteriormente nos slides, ó. Gastrina, acetilcolina, histamina, prostaglandina, tá? Vamos entender como é que ocorre a produção do suco gástrico nessa percepção desta imagem. Então, gente, toda vez que tiver ligado as substâncias acetilcolina, histamina e gastrina, o que é que vai acontecer? Essas três substâncias em conjunto, elas levam à ativação de vários mediadores internos dentro da célula, e isso vai ativar a formação do ácido clorídrico pela bomba de próton, como vocês podem observar na parte inferior, tá? O que é a bomba de próton? É um mecanismo de expulsão, é um mecanismo de liberação do próton, que é o H+. Então, toda vez que a acetilcolina, histamina e gastrina estão ligadas ao receptor, elas vão induzir a produção do ácido clorídrico, certo? E aí, turma, já que eu estou dizendo para vocês que a acetilcolina, a histamina e a gastrina, elas têm a capacidade de levar à produção do ácido clorídrico, nós temos fármacos que bloqueiam esses receptores. Bloqueia o receptor da acetilcolina, bloqueia o receptor da histamina e bloqueia o receptor da gastrina. Além disso, eu vou chamar a atenção para vocês dessa bomba de próton. Lembra que a bomba de próton é o quê? É a porção da célula que tem a capacidade de secretar o hidrogênio mais. Lembrando, quanto mais hidrogênio tiver em solução, mais ácido é o suco gástrico. E, teoricamente, isso não é bom, né, turma? Para quem tem gastrite e úlcera. E, nesse caso aí, nós também temos fármacos que bloqueiam a bomba de próton. E, sem dúvida, é a classe mais utilizada. Um exemplo de fármacos que pertence aos inibidores da bomba de próton é o tão famoso omeprazol. Omeprazol, pantoprazol, enzomeprazol, deslansoprazol, tá? Rebaprazol, o Zol da vida. E aí, turma, agora nós vamos falar sobre as classes de fármacos que podem ser utilizados para a supressão da produção de ácido gástrico. Em outras palavras, vou dar exemplo para vocês de classes que podem ser utilizados para quando a pessoa está com azia ou pirose, que o termo correto é pirose, que é queimação gástrica, quando o indivíduo tem gastrite e quando o indivíduo tem úlcera, tá? Quais são as classes que podem ser utilizadas? Nós temos aí os inibidores da bomba de próton, que sem dúvida dessas classes tudinho é a mais utilizada. Nós temos os bloqueadores dos receptores de histamina, H2, que é uma classe bastante utilizada e já foi a mais utilizada, que é um exemplo é a ranitidina, a cimetidina. Nós temos os análogos das prostaglandinas, os sucrafatos, os antiácidos. E aí, gente, eu venho já com uma informação importante. Antiácido, gastrol, estomazil, qualquer fármacos que são utilizados como antiácido, eles não são fármacos para tratar gastrite e úlcera. Não se dá antiácido para quem tem gastrite e úlcera, tá? Os antiácidos, eles tratam a azia, eles resolvem a azia. Agora, gastrite e úlcera não adianta. Dependendo do fármaco que você utiliza,
que é antiácido, você pode agravar a gastrite e úlcera. Nós temos os anticolinérgicos, porque bloqueia o receptor de acetilcolina, mas essa classe aí quase não é utilizada, quase você não ouviu falar. E nós temos os agentes citoprotetores, né? Que protege as células, a parede do estômago, que também não é muito utilizado. Sem dúvida, o mais utilizado são antiácidos, inibidores da bomba de prótons e antagonistas dos receptores H2 da histamina. E aí, a partir de agora, a gente vai falar classe por classe desses fármacos. Qualquer dúvida, tá, turma? Pode ficar à vontade. Qualquer questionamento. Lembrando que quando a gente fala em azia, gastrite, úlcera, a enfermagem, ela trata muito, né? Lá na consulta de enfermagem, na unidade básica de saúde, é muito comum chegar pacientes com essas características de azia, gastrite ou úlcera. E aí, a primeira classe de fármacos utilizados para diminuir a produção do suco gástrico são os inibidores da bomba de próton, tá? E aí vale a pena, vou voltar de novo ao slide, só para vocês observarem a imagem. Olha a imagem na parte inferior do slide, nós temos aí bomba de próton. A classe que eu vou mostrar agora para vocês, a classe que eu vou falar agora para vocês, inibe essa bomba. Se diminui essa bomba de próton, vai deixar de produzir o suco gástrico. E, sem dúvida, é uma das mais potentes classes. Quais são os fármacos pertencentes a esta classe? Nós temos o omeprazol, lansoprazol, rabeprazol e pantoprazol. Tem outras classes que recentemente foram lançadas, né? Outra classe não, gente, outros fármacos, como o enzomeprazol, deslansoprazol, tá? Mas os mais conhecidos, sem dúvida, por vocês, deve ser o omeprazol e o pantoprazol, tá? Desses fármacos que vocês estão observando aí, o omeprazol é o único que deve ser administrado em jejum. Já os demais podem ser administrados a qualquer momento, tá? Qual é o mecanismo de ação desta classe? O próprio nome está dizendo, inibe a bomba de próton. A bomba de próton é o termo comum, mas o nome é bomba K+H+ ATPase, ou K+H+ ATPase. Lembra que o fundamento dessa bomba de próton é secretar hidrogênio para o estômago. Se tem muito hidrogênio no estômago, vai ter muito ácido clorídrico. Se não tem muito hidrogênio, vai diminuir a produção do suco gástrico. Se diminui a produção do suco gástrico, o suco gástrico presente no estômago ele não vai ficar tão ácido. Se ele não fica tão ácido, não leva a gastrite, não leva a lesão, não leva a úlcera. Geralmente, esses fármacos devem ser ingeridos durante ou antes das refeições, tá? A exceção aí do omeprazol, de preferência antes do café da manhã. E para que é utilizado essa classe aí de inibidores da bomba de próton? Eles são usados para promover a cura de úlceras gástricas e duodenais, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala úlcera, dependendo da localização da úlcera, nós temos aí a classificação. Úlcera esofágica, quando é no esôfago, úlcera gástrica, quando é no estômago, e úlcera duodenal, quando é no intestino, tá? Além disso, esta classe também pode ser utilizada para tratar e ajudar no tratamento aí da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Em outras palavras, eu estou me referindo à doença, ao refluxo, né? E quando a gente fala no refluxo, um dos motivos de se ter refluxo, gente, e ter uma úlcera esofágica, é porque o suco gástrico está tão ácido,
Ele está tão ácido que ele se torna irritativo do estômago e faz com que o indivíduo ele tenha ânsia de vômito para retirar aquela secreção, aquele suco gástrico muito ácido. E o indivíduo acaba tendo refluxo. E como o refluxo o refluxo é um movimento retroperistáltico, faz com que saia um pouco do suco gástrico e entre no esôfago. Como o suco gástrico ele é muito ácido, faz com que o indivíduo comece a ter uma ulceração no esôfago. E aí vem a úlcera esofágica. E, além disso, pode também ser utilizado os inibidores da bomba de próton em auxílio ao tratamento da síndrome de Zollinger-Ellison. Essa síndrome, gente, é quando o estômago produz muito ácido, o que faz com que as pessoas desenvolvam úlceras pépticas, né, úlceras gástricas. E geralmente essa síndrome ela está caracterizada por um tumor, né, quando eu falo tumor, por uma quantidade de células, e esse tumor é chamado gastrinoma porque produz gastrina. E lembra que a gastrina ela é uma substância que está responsável pela produção do suco gástrico. E aí, se tem esse tumor de gastrinoma, se tem produzindo muita gastrina, essa gastrina acaba agindo demais nas células do estômago, produzindo muito suco gástrico. E aí o indivíduo vai ter azia, queimação, gastrite, úlcera. Lembrando, gente, que em nenhum momento o indivíduo ele já vai para uma úlcera. Antes de desenvolver a úlcera, ele tem gastrite, tá? Ele tem uma inflamação no sistema. Quais são Professor. Oi. Boa noite. Boa noite, Ana. Qual é um remédio que o senhor indica para uma pessoa que está com muito refluxo? Ana, tem várias características associadas a isso. Eu tenho que investigar a causa, tá? Mas os mais utilizados é o omeprazol, pantoprazol, um ou outro, e é utilizado doperidona, tá? Doperidona. A doperidona, ela vai reforçar, ela vai aumentar a força do esfíncter que está ligando o esôfago ao estômago e impede esse movimento retroperistáltico. Então, a maioria das pessoas que tem refluxo utiliza omeprazol ou pantoprazol mais domperidona. Mas sabe qual é o grande problema? De nada. Mas sabe qual é o grande problema da gente quando se fala em gastrite, úlcera, refluxo? É porque o tratamento, gente, medicamentoso é um medicamento muito falho. Aliás, não é falho. Ele é muito ineficaz quando está associado a uma má alimentação. Não adianta tomar um medicamento para gastrite e úlcera e você não ter uma alimentação adequada. O horário de comer, evitar alimentos gaseificados, alimentos ácidos, fast food, alimentos ricos em gordura, em sódio. Mas as pessoas, quando têm gastrite e úlcera, eles esperam que o medicamento faça milagre. E a pessoa não se cuida, tá? Eu comento muito que quando se fala em gastrite e úlcera, a responsabilidade para a resolução do problema não é o medicamento. Tire a responsabilidade do medicamento. A responsabilidade tem que ser sua, tá? Já imaginou uma pessoa, eu tenho gastrite, eu tenho úlcera, comecei a tomar o medicamento mais caro que tem, o melhor. Aí a pessoa dá 11 horas da noite, tá comendo uma panelada com pimenta, limão e farinha. Não adianta, antes de dormir logo, não adianta, a pessoa vai ter refluxo, a pessoa vai ter azia, mesmo tomando o melhor medicamento. Efeitos adversos desta classe. O indivíduo pode ter náuseas, dores abdominais, prisão de ventre, né, que é constipação, flatulência ou diarreia, tá? E aí vai depender de indivíduo para indivíduo, não significa que todos vão sentir. A segunda classe de fármacos que são utilizados para o tratamento da gastrite, úlcera, azia, nós temos aí os antagonistas dos receptores H2 da histamina. Lembra que eu mostrei para vocês alguns slides atrás que as células parentais, as células estomacais,
elas têm receptores na sua superfície para acetilcolina, para histamina e para gastrina. E quando essas substâncias se ligam a esses receptores, leva à produção do suco gástrico. E aí, gente, uma das substâncias é a histamina. Então, quando a histamina se liga ao receptor, leva à produção do suco gástrico. Nesse sentido, nós temos alguns fármacos que bloqueiam o receptor da histamina, que são os antagonistas dos receptores H2 da histamina. Quem são essas substâncias? Cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina, sendo que, sem dúvida, um dos mais conhecidos por vocês são cimetidina e ranitidina, tá? Mas hoje a mais comercializada e a mais utilizada é a ranitidina, pois ela tem mais benefício do que risco comparado à cimetidina. Qual é o mecanismo de ação desta classe farmacológica? O próprio nome está dizendo, né? Antagonista ou bloqueador dos receptores H2 da histamina. A cimetidina, a ranitidina e esses outros fármacos, gente, eles competem reversivelmente com receptores da histamina, ou seja, bloqueiam o receptor da histamina. Bloqueando o receptor da histamina, vai deixar de produzir o suco gástrico. Gente, só um adendo aqui. Quando eu falo deixa de produzir o suco gástrico, na verdade não é que deixa totalmente. Diminui a produção do suco gástrico. A gente não pode ficar sem a produção do suco gástrico, né? Ele é importante para a nossa digestão e etc. Então, esses fármacos, eles diminuem a produção do suco gástrico. Professor, Oi. você pode repetir só o nome do remédio que diminui? Rapidinho, por favor. Para aqueles que eu comentei? Agora sobre diminuir o suco gástrico, é porque o cachorro latiu, eu não escutei. É a cimetidina. Você está vendo os slides, Ana Paula, ou não? Não está aparecendo. Ah, tá. Porque no slide tem, tá? Mas vou dizer aqui para vocês. Os antagonistas dos receptores H2 da histamina, nós temos cimetidina e ranitidina, que são os dois principais fármacos. Ok, obrigada, professor. De nada. E aí, gente, esta classe de fármaco, ela é mais importante quando o indivíduo ele tem mais secreção ácida noturna. Ou seja, aquele paciente que sente mais dores, incômodo, mais azia, mais dores estomacais à noite. E aí tem preferência desta classe. Geralmente é uma dose única entre o jantar ou antes de deitar-se, tá? Esses fármacos são utilizados, essa classe aqui de fármacos são utilizados para quê? Para curar, né, a úlcera gástrica e duodenal, como também esofagite de refluxo, ou seja, o refluxo. Mas, turma, comparado àquela classe anterior que eu falei para vocês, que são os inibidores da bomba de próton, a classe anterior, né, os IBPs, inibidores da bomba de próton, são melhores do que esta, tá? Os outros são melhores do que estes. Lembrando que um paciente que tem úlcera, um paciente que tem gastrite, que ele foi curado, ele não tem mais, mas ele continua com a alimentação inadequada, um estilo de vida não saudável, ele vai voltar a desenvolver de novo a gastrite e úlcera. E se ele já teve, ele já tem uma sensibilidade a desenvolver de novo. Efeitos adversos desta classe: diarreia, cefaleia, tontura, dor muscular e prisão de ventre. Pode acontecer. Nossa terceira classe de fármacos que são utilizados para o tratamento da gastrite e úlcera são os análogos das prostaglandinas. Possivelmente vocês não vão ouvir falar ou quase não é dado esse medicamento para esses pacientes, mas vocês já ouviram falar desse medicamento. Acredito eu que todo mundo aqui conhece o famoso medicamento Cytotec, né? O Cytotec é um medicamento, turma, que atualmente, né, é um medicamento que não deve ser comercializado, é um medicamento restrito ao uso hospitalar e é um medicamento que ele é usado atualmente para o aborto,
né? Indução a um aborto, que é também legal. O Cytotec é o nome comercial. O nome do princípio ativo é misoprostol, tá? Gente, o Cytotec, o misoprostol, eles foram fármacos criados para gastrite e úlcera. Só que um dos efeitos adversos desse fármaco, do Cytotec, é o aumento das contrações uterinas, o que leva ao aborto. Por isso que tem tantas mulheres que utilizam esse fármaco para levar ao aborto, porque ele aumenta a contração uterina. Contudo, não é legalizado ainda no Brasil o aborto, tá? Pode-se fazer o uso desse medicamento para o aborto só naqueles casos que a legislação permite, né? Em caso de estupro e, se não me engano, quando o feto ele nasce não tem um desenvolvimento cerebral, né? Anencéfalo, tá? Aí pode se utilizar, mas com acompanhamento de um profissional. Então, gente, o Cytotec, que é o misoprostol, ele é um análogo da prostaglandina. O que seria isso, Elis? Nós produzimos, né, turma, uma prostaglandina que diminui a produção do suco gástrico. Então, o misoprostol, que é o Cytotec, ele faz isso. Ele faz o papel dessa prostaglandina. Então, quando a mulher ou o homem tomam o Cytotec, o misoprostol, para gastrite e úlcera, tá, turma? Eles vão diminuir a produção do suco gástrico, porque ele é análogo à prostaglandina PGE2 ou PGI2, tá? Contudo, o misoprostol ele é restrito ao uso hospitalar. Eu já vi o uso, gente, do misoprostol em paciente que estava em coma alcoólico, tá? Porque começou a vomitar demais, possivelmente estava muito ácido, eles deram misoprostol. Então, o misoprostol ele promove a cura de úlceras gástricas e um dos efeitos adversos aí é diarreia com sensores e cólicas abdominais e pode exacerbar doenças intestinais inflamatórias porque ele aumenta a contração intestinal e aí pode aumentar esse processo inflamatório. Professor, Oi, Jacé. Eu já vi também o uso do misoprostol em caso de atonia uterina. Isso mesmo, atonia uterina, quando o útero não tem essa contração, quando o útero ele está letálgico, né? Porque como o misoprostol ele aumenta as contrações uterinas, volta ao funcionamento do útero. Inclusive, dependendo da situação, tem mulheres gestantes já no quadro de ganhar a criança que utilizam o misoprostol para aumentar nessa contração uterina, para ajudar na expulsão, né? Para ajudar na retirada do bebê. Mas nesse caso aí, a comercialização é restrito hospitalar. Isso não pode ser feito em casa. A mulher, toda essa aplicação tem que ser feito no hospital. É tanto que quem pode comprar esses medicamentos só é a nível hospitalar. Nenhuma farmácia vende. Se vender, Jaciara, que a gente sabe, né, principalmente nos interiores, nas farmácias de bairro, se vender o Cytotec, é considerado, gente, um crime de saúde pública. A pessoa que vende, o responsável técnico, o farmacêutico, o dono da farmácia, por exemplo, pode pegar 7 anos de acordo com o Código Penal brasileiro. Ok, obrigada. Nada. Professor? Oi. Então quer dizer que o misoprostol, esse é o nome que vem na ampola que a gente coloca no soro da gestante quando está com 7 centímetros para aumentar a contração, para alcançar os 10 centímetros mais rápido, é esse nome aí que tem na ampola? Não, aí vai depender. Pode ser outro, pode ser a ocitocina, tá? Porque era esse que era o nome que eu lembro, ocitocina. Isso, aí vai depender, geralmente, para dilatar o canal, o canal vaginal, para que ocorra a passagem do bebê, geralmente se utiliza a ocitocina. O misoprostol já vai aumentar as contrações uterinas. Tá certo, obrigada. De nada.
Outra classe que é utilizada para ajudar nesse processo da gastrite, úlcera, gente, da azia, são os sucrafatos, que é o nome da classe, e um dos medicamentos pertencente a esta classe é o octasulfato de sacarose adicionado de hidróxido de alumínio, tá? O que são os sucrafatos? De modo geral, gente, os sucrafatos é como se eles fizessem uma camada protetora, é como se ele fosse um gel. E aí a pessoa faz o consumo desse sucrafato. Se não me falha a memória, gente, o nome comercial desse fármaco aqui é Sucrafilme, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, Sucrafilme. E aí, qual é a função, por exemplo, desses sucrafatos? Esses sucrafatos, eles têm como função, gente, formar um gel. Eles formam uma camada protetora no estômago. E isso vai diminuir a lesão induzida pelo ácido gástrico. Além disso, algumas enzimas presentes no suco gástrico pode lesionar a parede do estômago, das células, porque as células têm proteína, tá? Geralmente se toma 1 hora antes das refeições, e o uso terapêutico desse sucrafato na profilaxia da úlcera de estresse, tá? E aí, turma, eu vou chamar a atenção de vocês para esse nome aí, úlcera de estresse. Gente, é muito comum a gente no dia a dia falar úlcera nervosa. A pessoa tem uma úlcera nervosa. Turma, não existe úlcera nervosa, não. Não tem nenhuma úlcera que vai sair doida gritando por aí, tá? Esse termo úlcera nervosa é um termo bem empírico, é um termo bem popular para a pessoa dizer que quando ela está sob estresse, quando ela está sob ansiedade, ocorre a produção mais de suco gástrico. Por isso que ela tem azia, queimação, a gastrite nesse momento. Mas entenda, úlcera nervosa não existe. O termo, tá? O termo. É melhor falar úlcera de estresse. Ou quando a pessoa está nervosa, estressada, o indivíduo produz mais suco gástrico. Lógico, eu não quero que vocês saiam corrigindo ninguém, nem quero que vocês saiam dizendo isso. É só para vocês, enquanto profissionais da saúde, compreenderem isso, que não existe úlcera nervosa. Efeitos adversos, do sucrafato. O indivíduo ele pode ter prisão de ventre, principalmente por causa do hidróxido de alumínio, tá, turma? Por quê? O hidróxido de alumínio, turma, ele tem a capacidade de levar a constipação, de prender, né, de levar a prisão de ventre. Já o hidróxido de magnésio, ele tem a capacidade de ser mais laxativo. E pacientes que têm insuficiência renal crônica, é importante tomar muito cuidado com o uso desse medicamento por causa do alumínio, porque pode ter um acúmulo do alumínio no sangue e levar problemas neurológicos. Uma outra classe de fármacos bastante utilizado para tratar principalmente a azia, gente, isso é muito comum, são medicamentos isentos de prescrição, como o MIP e outros. Nós temos aí o hidróxido de magnésio, tricilicato de magnésio, hidróxido de alumínio, bicarbonato de sódio. Sem dúvida, todo mundo aqui já deve ter utilizado algum antiácido na vida, sabe o que é um antiácido. Só para vocês compreenderem, turma. Todos esses nomes que eu falei aqui para vocês, hidróxido de magnésio e etc., são substâncias básicas, tá? São substâncias básicas. O que é que acontece? O estômago ele é ácido. Quando entra em contato com a substância básica, tem uma reação química de neutralização. Então, ácido com base forma-se um sal mais água. E aí ocorre a neutralização. Quando eu falo neutralização, significa que aquela solução que era ácida, ela passa agora a ter um pH maior, ou seja, um pH mais próximo do neutro. E aí diminui a azia, diminui a queimação. E tem dizendo aí, turma, no slide, que é a terapia mais simples para tratar os sintomas de secreção excessiva. Olha só,
terapia mais simples para tratar os sintomas de secreção excessiva. Então, é a terapia mais fácil de tratar o sintoma da secreção excessiva, que é a queimação. Não está dizendo aqui que é para tratar úlcera e gastrite, não. Tá? É para tratar os sintomas dessa secreção excessiva, que seria a queimação, a azia, a pirose. Esses antiácidos acaba inibindo a enzima pepsina, então se não tem pepsina, não tem lesão também na parede das células, e um dos efeitos adversos é porque o indivíduo pode ter alcalose sistêmica, porque como é um medicamento básico, os antiácidos, pode ter uma absorção maior, né, no sangue, para o sangue, e o sangue ficar básico, ou ficar, como nós chamamos de alcalose sistêmica. Isso é mais comum de acontecer com bicarbonato de sódio. Os demais têm uma pouca absorção. E aí, as nossas duas últimas classes de fármaco utilizados para gastrite e úlcera, gente, são os anticolinérgicos e os agentes citoprotetores. São outros fármacos aqui que praticamente essas duas classes quase não é utilizado, por isso que a gente quase nunca ouviu falar deles, tá? A gente quase não escuta falar deles. Nós temos aí, gente, os anticolinérgicos. Lembra que eu comentei para vocês que uma das substâncias que leva à produção do suco gástrico, porque ela age nas células do estômago, é a acetilcolina. Então, basta bloquear o receptor da acetilcolina. Aí é chamado de anticolinérgico. Nós temos aí pirazepina e a telazepina. Contudo, gente, são fármacos de ação no sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, tem efeitos adversos mais acentuados, então é melhor evitar, sendo que nós temos outras classes mais eficazes com menos efeitos adversos, como os inibidores da bomba de prótons e os bloqueadores dos receptores H2 da histamina. E nós temos aí os agentes citoprotetores. O próprio nome está dizendo, citoprotetor. Vai proteger as células, né, aí vai proteger as células do estômago. Por que protege as células do estômago? Porque é um citoprotetor, porque leva à produção de prostaglandinas benéficas. Lembra que essas prostaglandinas benéficas, gente, essas prostaglandinas benéficas, elas ajudam a proteger as células do estômago, tá? E aí nós temos aí como os agentes do protetor rebamipida, encabete, carbenoxolona. Essa carbenoxolona, gente, tem até uma pomada que é utilizado geralmente quando o indivíduo ele tem a aftas, tá? Que é uma pomada chamada Sanodin, que aí ajuda na proteção bucal. A pessoa também tem uma pomadinha chamada Gigilone, ela também protege. Na verdade, essa pomada Gigilone, ela ajuda na proteção, mas ela já tem mais um perfil, como pode dizer, anti-inflamatória, tá? Gigilone, ela é uma pomada De combater as aftas. Né? a afta, que é um processo inflamatório. É tanto que a Gigilone, um dos princípios ativos da Gigilone é a hidroxicortisona, que é um corticoide, tá? E aí, como ela é um corticoide, vai diminuir aquele processo inflamatório. E além disso, a pomada, que ela tem um perfil assim mais gelatinosa, acaba formando aquele revestimento que diminui a superfície da afta com o restante em contato com a boca. Aí diminui essa queimação, essa irritação.
Turma, vocês têm algum questionamento, alguma pergunta sobre fármacos que é utilizado para o tratamento da gastrite e úlcera? Porque aí nós encerramos aqui e aí nós vamos para laxativos, tá? Só uma curiosidade. Geralmente, muitos pacientes, quando desenvolvem gastrite e úlcera, um dos motivos de ter essa gastrite e úlcera é porque eles estão infectados com uma bactéria chamada Helicobacter pylori, tá? E aí, quando se tem a Helicobacter pylori, o tratamento para gastrite e úlcera, principalmente para a úlcera nesse caso, já é diferente. Tem que se utilizar antibiótico, tá? Como a claritromicina, amoxicilina, associado ao omeprazol, lansomeprazol, tá? E aí, turma, para a gente finalizar, né, nossa aula sobre sistema digestório, vamos falar rapidamente sobre laxativos, né? O termo laxativo, ele nos refere a quê? Geralmente é quando o paciente ele tem constipação, né? Geralmente é quando o paciente ele tem prisão de ventre, né? Lembrando que prisão de ventre é um termo usado aí, é mais popular, e constipação é o termo mais científico, tá? Então, os laxativos são fármacos usados para aumentar a frequência das evacuações e reduzir a viscosidade das fezes. E aí nós temos que tomar muito cuidado quando você fala laxativo, porque laxativo, gente, é um medicamento paliativo. É um medicamento que não pode ser de uso contínuo. É um medicamento que não pode ser utilizado cronicamente, porque o indivíduo ele pode se adaptar e literalmente ficar dependente de laxativos. E se o paciente ele utiliza laxativo, tudo indica que ele tem constipação porque as fezes estão ressecadas, tá? E aí é preciso investigar a causa. Por que as fezes estão ressecadas? Tudo indica que pode ser uma má ingestão de líquido, pode ser uma grande quantidade de consumo de alimentos mais seco, que forma mais bolo fecal, e aí precisa entender os motivos. Os laxativos, gente, eles não são usados somente quando o indivíduo tem constipação, não. Eles podem ser utilizados e devem ser utilizados antes de procedimentos radiológicos, endoscópicos e cirúrgicos abdominais, tá? Por exemplo, toda vez que o paciente vai fazer um exame radiológico da região abdominal, é importante que ele utilize um laxativo, porque melhora a visualização dos órgãos. Quando se vai fazer, por exemplo, endoscopia, exames endoscópicos, como a colonoscopia, né, que é quando introduz a câmara pelo ânus, é importante que tenha uma evacuação antes, porque senão o médico vai ver só fezes ali, tá? E cirurgia com os abdominais, é importante, quando você vai fazer cirurgias eletivas na região abdominal, que se utiliza um laxativo para diminuir a quantidade de bolo fecal e evitar, por exemplo, a possibilidade de perfuração do intestino, isso a saída de fezes para a região abdominal. Tem um comum que a gente usa, né, professor? Para fazer esse procedimento, é o Clisté, né? É o Clisté. Na verdade, Clisté é o termo utilizado para dizer que é uma forma líquida para a região anal, tá? Retal. Geralmente se utiliza o Minilax, tá? Utiliza o Minilax, o Ducolax. Geralmente os laxativos, eles promovem o esvaziamento rápido do colo, eliminando os materiais fecais. E aí tem que se tomar muito cuidado com esses laxativos, tá, turma? Muitas pessoas têm laxativos que causam cólicas, tem laxativos que levam à irritação do intestino, tem laxativos que são mais dependentes, o indivíduo se torna mais dependente, tá? Então tem que saber a escolha desses laxativos. E aí nós temos alguns tipos de laxativos.
Oi, Carla. Professor, tem um laxativo também para a gente fazer a colonoscopia que a gente compra. Como é que é o nome? Até um açúcar. Você põe dentro da água de coco ou do suco de laranja coado. A gente compra na Facial, é um laxante, esqueci o nome. Que vem dentro de um potinho, que é um açúcar. Não me recordo. Possivelmente deve ser esses salinos aqui, ó. Ou sorbitol, lactose, polietileno-glicol, tá? Que ele não dá Geralmente. cólica, não. Ele só faz esvaziar antes do exame. E a gente... Agora, esse outro aí, do Colax, dá muita cólica. Tá, porque ele é irritativo, tá? E só que esse daí que você comentou, e possivelmente na minha cabeça, é a lactulose ou é o sorbitol, eles são hormóticos. O que seria isso? Eles amolecem as fezes para que tenha um esvaziamento. Só que a pessoa perde muitos eletrólitos, perde muito sódio, muito potássio, e aí o indivíduo tem que fazer uma reposição desse sódio, desse potássio. Isso. Porque eu já fiz esse exame, a colonoscopia, e me passaram... Como é que é o nome do segundo? O Minilax, do Colax. Não, o senhor falou que é só... Lactulose. Lactose, sorbitol. Acho que tem um nomezinho, não estou lembrando agora, mas ele é muito bom, ele esvazia mesmo. Inclusive, essa lactulose, ela tem muito, por exemplo, tem muitos nomes, inclusive ela é um MIP, é um medicamento isento de prescrição, tem um Lactulive, Colact, tem vários nomes comerciais associados, Lactuleve. Professor, não é manitol? Parece que é manitol. Isso, tem um manitol também. Isso, foi esse que eu usei. Muito bom. Deixa eu só mostrar aqui o manitol, isso mesmo. O manitol, ele pertence aqui, ó, essa classe que eu falei aqui para vocês. Ó, laxativos osmóticos, tá? Então, em relação ao laxativo, nós temos os amolecedores do bolo fecal, tá? Esses amolecedores do bolo fecal, principalmente quando o indivíduo ele está altamente, as fezes, gente, está muito ressecada, e aí utiliza os amolecedores do bolo fecal. Nesse caso, nós temos aí o óleo mineral e o sulfoxinato de octil sódio docusato, tá? Que é um tipo de amolecedor do bolo fecal. O problema desses amolecedores do bolo fecal é que a ação dele, gente, não é imediata. Geralmente, uma pessoa que utiliza o óleo mineral, depois de 1 ou 2 dias, que já vem fazendo um pouco mais de efeito, tá? Qual a importância, por exemplo, qual uma vantagem do uso do óleo mineral? Porque ele não é absorvido, tá? Ele atua literalmente na massa fecal, amolecendo e facilitando seu trânsito. E esses fármacos aqui, eles não são absorvidos para a corrente sanguínea, tá? Geralmente, quando alguém pede uma orientação para mim de fármacos para constipação, eu sempre indico o óleo mineral, né? Aí, dependendo da idade, 4 colheres, 6 colheres de óleo mineral. Se não resolve, é que eu vou para outros mais agressivos. Professor, geralmente também a gente usa o supositório, né? Tem um supositório de glicerina, né? A questão é que a gente tem que pensar também na situação do paciente. Vamos lá. Esse paciente, ele começou com a constipação recentemente, ele está sentindo dor, porque, por exemplo, uma coisa é você indicar um supositório para uma criança. Outra coisa é você indicar um supositório para um adulto de 30 anos, 35 anos, eles não vão querer usar. São todos receosos, principalmente homem, tá? A gente tem que, na hora da indicação do medicamento, a gente tem que pensar no paciente também. No estágio mais grave é que a gente pensa em outro. Eu geralmente uso, professor, um que eu gosto demais, é aquele, pode ser a pasta, pode ser o comprimido, é o Tamarine. Me ajuda a amolecer as fezes. E geralmente eu tomo 1, 2 comprimidos, aí eu tenho que suspender porque realmente fica
demais. Uhum. Eu Agora, acho que ele, para mim, resolve muito. sim, o tamarim ele é muito bom. O tamarim ele é a base de planta medicinal, que são esses daqui, que nós chamamos de cartáticos e estimulante, tá? Cartático e estimulante. O tamarim, ele é a base de cássia, que é um tipo de planta, tá? Agora, sim, sabe qual é o problema dos cartáticos estimulantes, do tamarim? Eu acho ele irritativo, tá? Ele é irritativo para as células intestinais. Lógico, em um caso ou outro de uso, tudo bem. Agora, não se pode utilizar demais, porque senão leva a processos inflamatórios intestinais. É igualzinho, gente, lactopurga. O lactopurga, que é o bisacordia, esse fármaco, gente, na minha opinião, é que já devia ter sido retirado do mercado faz tempo, porque ele é um laxativo literalmente irritativo do intestino. A pessoa sente muita cólica, muita dor abdominal. E eu não indico lactopurga para ninguém que deseja utilizar como tratamento da constipação, a não ser que vai utilizar para fazer um exame, que ele é muito bom. Mas para tratar constipação, lactopurga não é indicado, porque ele leva à inflamação no intestino. O lactopurga é o bisacordil, do Colax também, que é o bisacordil. Outros tipos de laxativo, gente, nós temos os laxativo osmótico, nós temos aí, nesse caso, nós temos aí nos laxativo osmótico, o próprio nome está dizendo, quando nós falamos em relação a osmótico, significa que esses fármacos, eles têm a capacidade, gente, de levar a água para dentro das fezes, amolecendo essas fezes, tá? Nós temos aí a lactulose, sorbitol e o polietileno glicol. E os laxativos salinos, que nesse caso aí nós temos aí o Visicol, que é o leite de magnésio, citrato de magnésio, fosfato de sódio. Quando nós falamos de laxativos salinos, estão relacionados literalmente também a absorção de água para a região das fezes, levando a um amolecimento dessas fezes. E isso leva aí... E aí isso leva aí um esvaziamento do colo, do intestino. E nós temos também, gente, os cartáticos estimulantes, que são os laxativos à base de planta medicinal, tá? Nós temos aí a cáscara sagrada, aloe vera, o sênio, ruibarbo, óleo de rícino. Nós temos aí o tamarine, tá? Gente, é muito importante entender que esses cartáticos estimulantes, ele atua sobre a mucosa do intestino, estimulando o peristaltismo por irritação ou por estimulação dos reflexos mioentéricos, que envolve lá a acetilcolina, tá? E aí é importante compreender uma situação. Quando nós falamos nesses cartáticos estimulantes, é muito importante nós compreendermos também não somente a constipação, mas tem muitas pessoas, principalmente médicos, endocrinologista, que quando vai fazer tratamento para emagrecimento, acaba prescrevendo para as pessoas que desejam emagrecer esses cartáticos estimulantes. Pode observar que geralmente pessoas que tentam emagrecer acabam utilizando, por exemplo, o sene, a cáscara sagrada, que são produtos manipulados antes das refeições. Por quê? Vai tomar esses laxantes antes da refeição, quando vir um alimento já vai começar a estimular o intestino, e aí diminui a absorção desses nutrientes, desses alimentos, e a pessoa vai acabando a evacuar. E isso leva um emagrecimento, tá? Só que muito cuidado por causa dessas irritações intestinais que pode acontecer.
Geralmente, pessoas que têm pólipos, pessoas que têm hemorroida, devem evitar. E por último, turma, nós temos aí o bisacordil, tá? Que é o lactopurga. É só um exemplo de laxativo também irritante. Geralmente o bisacordil, ele favorece o ato de defecar ou esvaziar o colo para fazer exames. Então, uma sugestão é que utilize esse fármaco só para quando for fazer exame. O lactopurga, ele aumenta o peristaltismo da musculatura lisa intestinal. Então, aumenta esse movimento, produz o acúmulo de íons e líquido no colo, que gera as fezes líquidas. E é contraindicado o uso do lactopurga em ilho paralítico, obstrução intestinal, apendicite aguda, desidratação intensa, doenças inflamatórias intensas. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado no uso desse fármaco, porque qualquer situação dessa que o paciente tiver pode ser agravado com lactopurga. Efeitos colaterais: diarreia, náusea, eructação, que é o arroto, tá? Arritmias cardíacas, cansaço e câimbras. O bisacordil pode levar. Lembrando, turma, que pessoas que utilizam muito laxantes pode fazer com que o intestino ele fique preguiçoso, tá? E ele acaba se acostumando. E isso não é bom. Lembrando que quando nós falamos em laxante, é utilizado principalmente, né, no período aí de constipação, apesar de ter outras aplicações também, mas a principal aplicação dos laxantes é na constipação, e tem que tomar cuidado nesse sentido dessa dependência. Quando, por exemplo, quando eu estava na farmácia, era muito comum observar um público maior no uso de laxantes serem mulheres, tá? As mulheres são mais comuns utilizar laxante porque as mulheres fisiologicamente sofrem mais de constipação do que os homens, tá? Ok, turma? Pergunta? Algum comentário? Professor, nesse caso da lactopurga, né? Sim. De fármaco, muitas das pessoas que têm prisão de ventre costumam, assim, esperar 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, aí toma 2 lactopurga à noite, mais 2 de manhã, e aí vai, evacua, e aí logo o intestino torna a prender novamente, né? Uhum. E aí eu li alguma coisa a respeito disso, que o intestino ele fica, por conta que essa medicação ela irrita, né, a mucosa intestinal. Sim. Essa geralmente tem tendência a ter a colite, né? Isso. E aí, dessa colite, desenvolver talvez até um câncer de colo, entendeu? Porque assim, Jaciara, a primeira coisa que nós temos que entender é: o correto é evacuar todos os dias. O adequado é que evacue todos os dias. Uma pessoa que passa já 2 dias já tem que ficar em alerta. 3 dias, por que não começa a verificar o motivo dessa constipação? Será que eu estou ingerindo muita água? Como é que está o meu alimento? Ele é muito maçudo, tem muita massa? Se tem, e se eu não estou ingerindo água, por que eu não faço uma alimentação mais rica em fibra? Uma alimentação mais rica em verduras, frutas e faço ingestão de água? E se eu conseguir fazer isso e não resolver, eu introduzo um outro medicamento laxativo, um óleo mineral, por exemplo, do que literalmente tipo lactopurga. Sim. Obrigada. De nada. Professor? Oi, Carla. Por que a mulher é mais propensa a ter prisão de ventre? Isso está associado à questão hormonal mesmo. As mulheres, elas têm a tendência de produzir um pouco menos de acetilcolina, que é uma substância responsável pelo movimento peristáltico. Anatomicamente, devido à presença do útero, a presença de algumas estruturas internas faz com que ocorra a compressão do intestino. Então, o intestino, ele comprimido, né, que sofre compressão, ele tem maior dificuldade na passagem do bolo fecal.
Um exemplo também que acontece muito é na gestante. A gestante tem muita constipação. Por quê? Porque a criança, né, começa a crescer, expandir e começa a comprimir o intestino. E isso leva a uma constipação. É questão anatômica mesmo, fisiológica, hormonal. Ok, professor, obrigada. De nada.